Então, Manuela, esse é um dos detalhes. Mas conta um pouco sobre o médico e a perícia médica que ele tem que enfrentar muitas vezes, e aí lembrando a importância do prontuário eletrônico do paciente. Muito bom. Muito bom, porque esse é um assunto muito amplo, doutor Paulo. E para a gente conversar esse assunto, nós temos que lembrar aos médicos, né, que hoje o médico responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, o médico, ele tem 3 esferas de aplicabilidade da sua responsabilidade. Ele pode responder à esfera ética, que é o conselho de classe, né, com as resoluções e o código de ética médica. Ele pode responder à esfera civil, que hoje no Brasil não é mais o Código Civil que o médico responde, mas sim o Código de Defesa do Consumidor e a esfera penal. 3 esferas independentes, cada um com a sua regulamentação, a sua lei, a sua normativa, né? Então, quando o médico ele responde a um processo em um tribunal, ele responde pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejamos, o Código de Defesa do Consumidor traz que o médico tem culpa presumida. Já na esfera ética, o conselho de classe já traz que o médico não tem culpa presumida. E é importante o médico entender isso. É importante ele saber que cada esfera de responsabilidade dele, ela é independente e cada uma tem a sua norma própria. Mas no Brasil, por causa de uma questão do direito, chamada uma pirâmide de Kelsey, há uma hierarquia de normas. Havendo conflito com as normas do CFM, as resoluções do CFM e a lei brasileira, vai prevalecer a lei brasileira na responsabilidade civil, né? Então, o médico, ele, na perícia, né, em todo o processo, necessita de um perito, de um especialista, que é o braço do juiz. Esse especialista vai ser quem vai responder o saneador à dúvida do juiz. Então, essa perícia, ela se torna cada vez mais importante e hoje o Conselho Federal de Medicina, inclusive, já tem prova de título para perito. E vamos analisar, por que que hoje nós temos prova de título para perito? Porque o número de profissionais que trabalham com a perícia aumentou tanto que hoje já tem até a prova de título. E por que que esse número aumentou? Aumentou porque o número de processos que onde o médico está no polo passivo também está aumentando muito. Claro, temos processos da saúde, né, onde o paciente vai buscar medicação, então o juiz convida o médico para ser perito também e analisar se aquele paciente precisa ou não. Não é sempre o erro médico. Mas quando há um processo por erro médico, não há uma sentença, mas o médico já se sente culpado. E quando cai na sociedade, a sociedade, então, já sentencia aquele médico, mesmo sem o final do processo, né? Mesmo sem ele ter tido o direito da ampla defesa do contraditório. Mas a sociedade, quando fala em processo por erro médico, ela já sentencia o profissional da saúde. Então, o melhor é evitar. E como evitar? Documentação médica. Doutores, o principal elemento do conjunto probatório dos senhores é o prontuário médico. Como que os senhores vão fazer a defesa em um tribunal de que os senhores não erraram se os senhores não elaboram adequadamente a sua documentação? É necessário que o médico entenda que a documentação médica é um atuar médico, faz parte do atuar médico. Até porque o Código de Ética mesmo traz o quê? É vedado ao médico deixar de elaborar documentação.
E aí nós temos uma resolução de 2002, essa resolução feita pelo próprio CFM, que vem definir o que é prontuário e definir quais são os tipos de prontuários que têm legalidade jurídica no Brasil. O prontuário é um documento muito importante e ele é um conjunto de documentos que formam um prontuário. Temos nesse conjunto de documentos o contrato do paciente com o médico, o termo de consentimento informado, que é a materialização daquela informação que o médico passou para o paciente na consulta. Lembrando que, pela inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, o paciente pode alegar o que ele quiser, mas quem faz a prova de que não errou é o médico. Então, se ele cumpriu o dever dele de informação, ele tem que ter um documento que prove isso, caso haja um litígio, caso haja um problema na justiça. E todos esses documentos, exames, formam esse prontuário. Mas a resolução de 2002 fala que esse prontuário tem que ter um caráter legal. Como assim, Manuela? Ele tem que ter legalidade jurídica, ele é um documento que vai ser usado como prova em um tribunal. E para ter legalidade jurídica, esse prontuário ou ele é físico, escrito, né? E aí, doutores, letra ilegível é negligência médica. Assim como deixar de elaborar o prontuário ou deixar de elaborar o prontuário adequadamente também já é considerado nos tribunais, assim como no próprio Conselho de Ética, também negligência médica. Mas esse prontuário, ele pode ser o físico, que é o prontuário escrito, e pode ser o prontuário eletrônico. O que é um prontuário eletrônico? Nós estamos aí no estado do Rio de Janeiro, o CREMERGE agora liberou para os médicos o prontuário eletrônico de forma gratuita, tira a certificação digital, né? Então, o médico já do estado do Rio de Janeiro já tem todo esse serviço à disposição dele. Prontuário eletrônico, ele vem de uma lei brasileira que era uma medida provisória em 2001, que virou lei, a 2.200, a medida provisória, que fala o seguinte: todo documento no Brasil, ele tem que ser criptografado por uma chave pública. Criou-se, então, a infraestrutura de chave pública no Brasil, ICP Brasil. Então, doutor Paulo, se o senhor vai gravar na nuvem, vai salvar na nuvem um documento do senhor, o senhor tem que colocar o nome do senhor naquele documento para que ele tenha caráter legal. Então, se a gente salva, se os médicos salvam um prontuário na nuvem, ele também tem que assinar aquele prontuário. E assim, através de um certificado digital, ele vai assinar aquele documento que está guardado na nuvem e vai dar a ele caráter legal. Então, o prontuário eletrônico, ele tem que ser assinado, ele tem que ser criptografado e ele tem que estar no nível de segurança 2, e isso acontece quando o médico tem que tirar o certificado digital dele, seria considerado o CPF nosso aqui no mundo físico, né? É mais um documento, só que é um documento agora da nuvem. Somente assim esses prontuários terão caráter legal. Mas, mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que surgiu em 2018, que vem obrigando justamente a todo cidadão que coleta dados de terceiros a responsabilidade do armazenamento, principalmente porque os dados da saúde são dados sensíveis, nós ainda encontramos médicos, na sua grande maioria, que não tem um prontuário com caráter legal e que ainda não fez a Lei Geral de Proteção de Dados no seu consultório, na sua clínica e no seu hospital. E é aí que começam os processos. Quando deixa de fazer aquilo que eticamente deveria ter feito. E é por isso, doutores, que no futuro
os médicos vão responder nos tribunais muito mais pela falta de ética do que pela falta de técnica.